Abra comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 40. Quero que você acompanhe comigo. Marcos capítulo 1, verso 40. Quem achou? Diga amém. Eita, as crianças acharam primeiro que a gente. Amém, vamos ler? Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Profetize para a pessoa que está perto de você, diga: seja curado e fique limpo. Diga mais uma vez: seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele como uma forte advertência: não conte isso para ninguém. Já percebeu quando as pessoas falam isso para a gente, a mesma coisa de falar conta para todo mundo? Não é de hoje, desde a época da Bíblia acontece isso. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Alguém diga amém pela palavra de Deus? Eu preciso de pelo menos 200 pessoas aqui apaixonadas por Jesus. Amém? Eu não vou gastar o gel do meu cabelo à toa nesse culto. Eu vim aqui para falar para você que é uma noite que Deus vai transformar a sua vida por completo. Eu estou com uma fé nova nessa noite. Eu sei que Deus vai fazer algo aqui. Por isso levante sua mão mais alto que você puder e diga assim: eu declaro sobre a minha vida que os céus estão abertos. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para essa pessoa e fala: eu não sei como foi seu dia, eu não sei como foi sua semana, mas eu sei como vai acabar esse culto. Você vai sair daqui renovado pela palavra de Deus. Alguém celebre Jesus aqui nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Tem uma pessoa que você não falou com ela ainda nesse culto e está ignorando ela desde o começo. Então olha para ela agora, está do outro lado, e fala para ela assim: olha bem para mim, que eu estou recuperando a minha confiança. Ninguém fala nada nessa igreja, só vi burburinho. Fala mais forte, fala: olha para mim, porque eu estou recuperando a minha confiança em Jesus. Glória a Deus. Estava meditando sobre essa palavra e Deus me disse: filho, você precisa pregar sobre o Evangelho. E de verdade, eu acho que não existe passagem mais incrível para demonstrar, tudo bem, Judá? Como é o Evangelho em ação. Então muito se fala sobre o Evangelho, e talvez você já escutou algumas pregações por aí, pelo YouTube, em outros lugares, e já ouviu muitas coisas sobre Jesus. Talvez você é aquela pessoa que já frequentou todas as religiões e sabe, se dá bem com todas. Eu quero te dizer uma coisa: você não está numa religião, você está num lugar onde Jesus se manifesta. E você precisa entender algo, que o Evangelho não é dos evangélicos. O Evangelho não é dos evangélicos. Jesus não é dos evangélicos. Jesus, Ele não tem dono, Ele é o Todo-Poderoso, amém? E Ele vai transformar a sua vida essa noite. O Dan está empolgado hoje. Alguém dá uma maracujina para ele em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você entenda isso, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar situações. O Evangelho, ele é poderoso para mudar a nossa vida. Uma vez eu vi uma frase que é muito incrível: o Evangelho, ele é como um leão, e você só precisa abrir a jaula e deixar que ele devore todas as coisas. A gente não precisa enfeitar o que é o Evangelho. Mas entenda, todas as vezes que você escuta sobre o Evangelho de Jesus, algo acontece no seu espírito, algo acontece na sua vida. Há uma transformação acontecendo enquanto você escuta a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Há um poder de Deus por causa da palavra do Senhor. Há um poder de Deus por causa do poder que é liberado através da palavra. Amém? Está comigo? E essa passagem é muito interessante porque ela retrata uma doença que é conhecida como lepra. Hoje tem outro nome, se eu não me engano é hanseníase. É isso? Acertei? Mas naquela época, como o povo lidava com essa doença, era uma maneira muito diferente, porque eles lidavam de uma maneira bem difícil. Era uma doença de pele que acontecia. E é muito louco pensar nessa história, porque a gente viveu há 4 anos atrás uma crise sanitária onde a gente ficou isolado de muita gente. Quem lembra disso? Amém? Você lembra? Quem foi você no isolamento, hein? Que frequentava a festinha clandestina. Ó, Deus revelando aqui nessa igreja. Mas a gente viveu uma espécie de isolamento. Cara, não teve coisa pior do que a gente não poder estar junto, não é verdade? E a Bíblia fala sobre essa doença, que é uma doença que fazia isso com as pessoas. Existia todo um cuidado escrito na Bíblia. Eu quero que você leia comigo, está lá em Levíticos capítulo 13, versículo 44 e 45. Porque lá em Levíticos, no Velho Testamento, Deus ele estabeleceu, parece uma espécie de receita de dermatologista. Tudo sobre a pele. Depois você lê na sua casa. Você que nunca leu a Bíblia, não começa por isso, amém? Que vai confundir um pouco a sua cabeça. Mas a Bíblia fala o seguinte, que se o homem está de fato com lepra, ele está, diga bem forte comigo, impuro. Esse é o seu forte? Diga mais uma vez, impuro. E aí o sacerdote o declarava cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. E aí tinha um ritual que tinha que ser feito toda vez que alguém estava com lepra, e era oficialmente declarado com lepra, leproso, que é o versículo 45. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. E esse era o ritual de uma pessoa que tinha lepra. Cara, que coisa louca, rasgar a roupa. Tudo bem que hoje em dia tem muita calça rasgada, mas nessa época era rasgar toda a roupa, despentear o cabelo. Imagina a cena. A pessoa já estava com uma doença, já estava com o bagulho da pele, mas ainda assim tinha que andar desse jeito, roupa rasgada, cabelo bagunçado, cobria a boca e gritando: impuro, impuro. Esse era o retrato de uma pessoa que tinha lepra na época. E aí a Bíblia fala que Jesus está pregando o Evangelho. Amém? Quantos são empolgados pela palavra de Deus? Digam amém. Jesus está pregando o Evangelho. Coisas acontecem quando Jesus fala, coisas são destravadas quando a palavra de Deus é liberada. E Jesus está numa turnê, ele está falando sobre o Evangelho, ele está curando pessoas, está expulsando demônios, ele está no auge do seu chamado, ele está bombando na internet, um monte de seguidor, viralizado no TikTok, aleluia, se fosse hoje. Mas ele estava assim bombando, o mais falado da época era Jesus. Então muitas pessoas iam atrás de Jesus, muitas pessoas iam correr para perto de Jesus, mas muitas pessoas ficavam à distância. Eu comecei a pensar sobre isso, e eu percebi que, eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas pensa comigo, quanto mais longe, mais confuso você enxerga as coisas. Quanto mais se distancia, quanto mais distância, menos você tem clareza. Não é verdade? Por exemplo, sabe uma coisa que você fala para uma pessoa, e essa pessoa fala para outra, essa pessoa fala para outra, e a pessoa fala para outra, e quando chega na última pessoa, cara, é o telefone sem fio. Quem já sofreu por isso? Você falou uma coisa e aconteceu outra totalmente diferente lá na frente. Porque quanto mais distância, mais confuso é, quanto mais distante, menos você tem clareza das coisas. E eu percebo que talvez muitas pessoas entram nessa igreja, não é você, amém? Mas muitas pessoas entram nessa igreja, e elas estão no mesmo ambiente que Jesus, mas elas ainda estão distante dele. Isso é um problema, porque a gente fica distante de Jesus, e a gente não consegue ter clareza de quem realmente Jesus é. Então talvez você ainda está confuso sobre o que é Jesus, o que é Deus, porque você talvez está longe e está distante demais para entender qual é a identidade de Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. A gente faz isso todo momento, a gente se esconde atrás de tudo. Já parou para pensar? Pensa isso. Quando você vai fazer uma selfie e postar, qual foto você posta? Qualquer uma?
Quem é muito bonito para tirar uma foto e já postar sem filtro? Tem alguém aqui? Você, Abner? Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que é assim. Você lembra que o Instagram, ele era uma época que não tinha filtro, não tinha nada, você só postava foto na hora e era isso? Quem lembra disso? Misericórdia. Tem uma trend no TikTok. Olha, eu estou todo TikTok hoje. Vamos lá. Tem uma trend no TikTok, cara, que é muito louca. Porque eles mostram uma pessoa no Instagram, aí mostra ela pessoalmente. Quem já viu isso? Mano, tem umas pessoas que vêm na igreja que quando eu venho no Instagram eu falo assim: não é essa pessoa, nunca foi, eu orei por ela. Não é possível. Cara, é umas poses, é uns negócios. A gente mostra, já percebeu que a gente tem cara, é algo muito louco. A gente posta na internet uma realidade que não existe. A gente criou algo por trás disso aqui, cara. Uma personalidade para ser aceito e para ser amado, mas não é real. E está tudo bem, sabe por quê? Eu entendo isso de uma maneira muito simples. Eu entendo porque você faz isso. Eu entendo porque talvez você ainda está distante de Jesus. Porque quando você se aproxima de algo, você está sujeito à rejeição. Então, sabe, eu não vou postar como eu sou mesmo gordinho na internet, porque senão as pessoas vão me rejeitar. Então eu vou... Aí deu até cãibra aqui. Misericórdia. Eu vou tentar fazer o que eu posso, fazer meu lado, e vou postar foto para que as pessoas me amem e amem um Eberson que não existe. Mas, porque se eu mostrar aqui realmente quem eu sou, eu corro o risco de sofrer rejeição. Eu corro o risco de mostrar realmente quem eu sou. Então a gente se escondeu atrás disso. A gente se distanciou disso. Mas eu quero que você entenda, não faz sentido nenhum você querer ser amado por algo que não é real, por algo que não existe. Você precisa entender que Jesus e você é um relacionamento que precisa ultrapassar os seus filtros de máscaras, de identidades falsas, que não é você. Pessoas que entram na igreja e ficam bem distantes, porque sabem que se aproximassem mais da comunidade, se eu for numa cave, se eu chegar mais perto dos pastores, eu vou ter que mudar minha vida, ou então eu vou me frustrar e eu não quero isso para mim. Eu prefiro me esconder, porque quando mais escondido, mais isolado eu estou, menos eu incomodo, menos problema eu tenho, eu vou ficar na minha. E cada vez você distancia mais, cada vez você está escondido atrás de tela, cada vez você está tendo uma vida que não é a sua de verdade. Mas eu quero te falar que o Evangelho, ele vai te atrair para perto de Jesus, para transformar a sua vida e tirar você dessa vida dupla. Aleluia. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para o seu irmão querido e fala assim: não adianta fingir. O pastor vai falar seu nome já lá em cima. E a gente vê um cara na Bíblia, e é muito interessante essa história, porque esse cara, a Bíblia não fala o nome dele, não tem o nome desse cara. A gente sabe que era o leproso, porque as pessoas elas gostam de atribuir à nossa identidade os nossos defeitos. As pessoas gostam de atribuir à nossa identidade os nossos erros. Ninguém chama, as pessoas não querem saber o nosso nome. Elas querem olhar para você. Me ajuda a falar, me ajuda aí. Olha para o seu irmão bonitinho e fala assim: você sabia que na panelinha você já tem apelido? Você já tem um apelidinho. Descansa em Deus. Porque as pessoas, elas gostam de olhar para nós assim: lá está vindo um leproso. Elas não querem saber o nome. Mas eu estou aqui para te falar que Jesus revela a sua identidade. E você não é o seu problema e o seu fracasso. Você é o que a palavra diz que você é. Vou dizer mais uma vez: você é o que a palavra diz que você é. Eu gosto disso. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você faz o que a Bíblia diz que você faz. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é falido. Você não é o que quebrou. Você não é o quebrado. Você não é o que deve todo mundo. Você não é a rodada ou rodada. Você não é o galinha. Você não é o maloqueiro. Sei lá, você não é o corintiano. Deus te perdoe em nome de Jesus. Você é filho de Deus, cara. E tudo bem se você estiver mal, doente, porque Jesus vai te curar essa noite. Cara, é muito louco isso, porque esse cara, ele precisava respeitar as regras de distância. Ele não podia tocar em ninguém, porque se ele tocasse em alguém,
em quem ele tocasse, a pessoa se tornaria impura. E para mim esse texto, ele resume o que é o Evangelho. Deus colocou isso no meu coração, porque Ele me disse: filho, você precisa pregar sobre o Evangelho essa noite, porque vai entrar alguém nessa igreja que não sabe sobre o Evangelho ainda. Eu quero que você entenda isso, irmão. Jesus, Ele pegou o seu lugar. Essa noite Ele vai trocar suas dores por alegria. Essa noite Ele vai tirar as preocupações e ansiedades do seu coração e vai colocar uma paz que excede o entendimento. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu recebo do Senhor a paz que excede o entendimento. Então esse leproso está lá na história, ouviu falar de Jesus. Sabe o que a cultura dizia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fica tranquilo, eu não estou louco, amém? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 50. A cultura falava que quem tinha lepra precisava ficar assim. Pode apagar. Quem sentou? Eu quero escuro. Todo meu teatro, não estrague meu teatro. Semana inteira planejando isso. Mas a cultura falava que a pessoa precisava ficar 50 passos de distância de outra pessoa. Quem tinha lepra precisava ficar a 50 passos de qualquer outra pessoa. A quantos passos você está de Jesus? Sabe o que eu acho interessante? É muito melhor pregar daqui, porque você não está olhando a minha roupa, a cor do meu tênis, você não está me julgando. Então, de fato, se isolar é muito confortável. Ficar atrás do telão é muito bom, porque eu não preciso revelar quem eu sou de verdade. Então tudo bem ir na igreja e não se envolver com nada de Jesus e ficar bem escondido, porque eu corro menos risco de ser rejeitado. Cara, aquele cara estava a 50 passos. Ele precisava ficar a 50 passos de distância. Ele precisava ficar longe, cara, distante. Mas algo mexeu com ele. Sabe, não é igual hoje. Naquela época, qualquer pessoa que quebrava a lei, ela realmente morria, apedrejada. Mas olha que coisa interessante, porque esse cara, ele estava ali, vivendo uma vida inteira isolada das pessoas, uma vida inteira longe de tudo, escondido. Me ajuda a pregar essa noite. Coloca a mão no nome de alguém e fala assim: essa noite Deus vai te libertar. Você não precisa se esconder mais. Pastor, mas se eu chegar mais perto de Jesus, se eu chegar mais perto do Evangelho, sabe, vai aparecer todos os meus defeitos. Você não faz ideia quanta coisa errada eu faço. Pois é, eu sei. Seja bem-vindo à igreja de pessoas imperfeitas. Mas Ele é perfeito. Essa pessoa não pode tocar lá em cima. Se você soubesse como ela é pecadora, não estaria tocando esse teclado. Se a gente for deixar na igreja, irmão, só quem é santo e perfeito, eu sou o primeiro a sair daqui. Mas algo nessa noite precisa ser mudado dentro de você, porque aquele cara que estava isolado, 50 passos, ele começa a voltar. 49, 48, 47. Ele está sabendo que Jesus está no lugar. Ele está sabendo que tem algo ali que pode transformar a vida dele. Ele está sabendo que ele corre o risco de morrer, ser rejeitado. Ele corre o risco, mas vale a pena o risco, porque ele sabe que Jesus é o único que pode curar ele. Então ele começa de novo, 45, 44, 43, e a cada passo que ele dá, por mais difícil que seja, mais perto de Jesus ele está, e mais longe da solidão ele está. Entenda isso, você não nasceu para ficar isolado,
Por que todas as vezes que nós somos frustrados, decepcionados, a nossa primeira reação é se isolar? Por quê? Talvez porque é mais fácil ficar escondido. Mas escuta isso, irmão, Ele nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. 42, 41, 40. E cada passo mais esse cara estava dando para perto de Jesus. E naquela hora ele já está no 30, sabe, 30 passos. Já está muito perto. E já não vale mais a pena nem voltar. Não vale a pena mais nem voltar. Eu acho que ele descobriu que era melhor arriscar a vida para conhecer Jesus do que continuar isolado, escondido de todo mundo. Quem está comigo essa noite, diga amém. Então ele começa a chegar mais perto de Jesus. Cara, isso é poderoso demais. Isso é evangelho. Se tinha alguém ali que não podia tocar Jesus, ele era esse cara. Não podia tocar ninguém. Ele era o pior, rejeitado pela sociedade, cara. Talvez você está aqui hoje e a lepra que você tem, ela não é física, mas é no seu coração. O abandono dos seus pais tornou você um cara isolado. Então você se isola, porque você tem medo de ser frustrado de novo. Então você se isolou porque você não quer passar de novo por aquela dor que você passou quando você estava perto. Mas ele quis chegar mais perto de Jesus, cara. Quantos querem chegar mais perto de Jesus essa noite? E quando ele chega perto de Jesus, pertinho de Jesus, coloca para mim no telão, por favor. No versículo 40, ele chega perto de Jesus e ele se ajoelha. Há quanto tempo você não se ajoelha na presença dele? Há quanto tempo você não se ajoelha na presença de Jesus? Sabe, isso é o evangelho. O diabo mentiu para você. Ele disse que para estar com Jesus você tem que ser santo, puro, sem nenhum defeito. Isso é uma mentira. O seu pecado não te define. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Então esse cara se ajoelha perante Jesus. E ele fala para Jesus: Jesus, eu sei que você pode me curar. Se você puder, se você quiser, me cura. E talvez a gente pense que o leproso tocando Jesus deixaria Jesus impuro. Mas eis aqui a definição do evangelho. Não é o seu pecado que deixa Jesus impuro, irmão. Quando você toca nele, a santidade dele te purifica. Ninguém é digno. E é por isso que se chama graça. Se eu trouxer você aqui na frente, pegar seu celular e colocar no telão todas as conversas dessa semana, você vai gostar de fazer isso? Muita gente vai ficar com muita vergonha. Mas quem quer te envergonhar? O diabo. Jesus não está preocupado com as suas conversas. Jesus não está preocupado se a sua roupa está rasgada ou não. Ele está preocupado quem é você antes de dormir. Ele está preocupado se você tem paz para acordar, se você tem paz para dormir. Ele está preocupado até quando você vai viver dependente de remédio. Essa é a preocupação de Jesus. Porque Ele quer te devolver a vida. Eu amo essa igreja. A igreja que a galera vem para a igreja e vai para a balada depois. Já ouviu falar sobre isso?
é a nossa igreja. A igreja que o pastor não prega, faz alegoria e teatro. Welcome to the victory. A igreja onde a parede é preta e é tudo escuro, é assim mesmo, fica tranquilo. Mas uma coisa eu sei, não existe nessa cidade igreja mais apaixonada que a gente. E tudo bem que talvez hoje você está um pouco tímido, um pouco cansado. É outubro, fim de mês, você teve muita coisa, muita meta para bater hoje. Eu sei como está a sua vida, mas fica tranquilo que ainda assim, hoje todas as lepras espirituais do seu coração estão caindo por terra. Hoje tudo aquilo que te colocava isolado, longe de todo mundo, distante de Jesus, cai por terra, porque o Evangelho está sendo pregado. E aonde o Evangelho é pregado, há metanoia e transformação. Quem está comigo nessa noite, diga amém, em nome de Jesus. Então esse cara toca Jesus e imediatamente ele é curado. Imediatamente, cara, a lepra sai dele. E sabe o que acontece? É muito louco isso. Porque ele não podia estar no meio da galera. Ele não podia abraçar seus filhos, ele não podia abraçar sua namorada, ele não podia abraçar ninguém, ele não podia estar perto de ninguém. Ele estava isolado. Mas aí, depois que ele toca Jesus, ele é curado. Olha o que a Bíblia diz, versículo 45. Ele contou para todo mundo o que aconteceu. E agora, quem não pode mais entrar na cidade e ficar isolado, sabe quem é? Jesus. Eu vou definir para você o que é o Evangelho. Vou definir para você o que é o Evangelho. É Jesus trocando de lugar com você. Evangelho é isso. Jesus pegando a sua dor, devolvendo a paz no seu coração. Evangelho é isso. O próprio Deus Criador descendo como homem, se fez homem, se fez o pior, morreu para te dar a vida. Esse é o verdadeiro Evangelho, irmão. Um Deus que por amar tanto o mundo entregou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Enquanto tiver fôlego nos meus pulmões, eu vou gritar para todo mundo ouvir, quem estiver perto de mim, que Jesus pode transformar a sua vida. Talvez você está carregando uma dor que parece ser maior do que você pode carregar. Talvez você está carregando algo dentro de você que está pesado demais. Uma vez eu li na Bíblia, ele falando: lance sobre mim o seu fardo pesado, porque eu te darei o meu fardo que é leve. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é quantos Pai Nosso você ora quando você acorda e vai dormir. Não é se você desce essa igreja de joelho e volta de joelho. Não tem nada que você faça que vá pagar o que Jesus fez por você na cruz. O Evangelho é o poder de Deus transformando pessoas leprosas em evangelistas do reino de Deus. Não sei porque o diabo mentiu para você ficar longe. Eu não sei porque que o diabo mentiu para você. Na verdade eu sei porque ele mentiu. Eu não sei porque que você acreditou que você tinha que manter distância. Não, eu acredito em Deus e está tudo bem. De longe, eu aqui e a igreja lá. Porque ele sabe que quando você chegar perto de Jesus, você não é apenas curado, você encontra o seu propósito. – 2024 é o ano mais incrível da sua vida. Você precisa chegar perto de Jesus, mais perto. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Por isso eu quero orar por você. Eu
Eu quero orar porque eu sei que tem gente que entrou aqui essa noite que tem fugido de Deus por medo de Deus fazer com você o que seu pai fez. Deus não vai fazer. Eu sei que tem gente que está aqui nessa noite que está acostumando a viver isolado e está gostando disso. Eu sei que tem gente que está aqui essa noite que só se sente bem se a foto que postar no story tem curtida. Se não tem nenhuma curtida, se sente mal. Você não precisa ser um personagem para Jesus. Ele ama você. Feche os teus olhos. Quando a gente fecha o olho, a gente enxerga Jesus. Eu quero orar para que o Evangelho possa transformar o seu coração. Eu quero orar para que o Evangelho faça o que a Bíblia diz que fez com esse homem, que transformou a vida dele, restaurou o coração dele, devolveu, sabe, uma nova vida. Eu quero orar para que Deus possa se apresentar para você. Talvez até hoje você não entendeu muito esse lance de Jesus, porque você estava muito longe dele. A Bíblia fala sobre um jovem que decidiu sair de casa, pegar a herança e gastou tudo que tinha. E porque ele estava longe, ele começou a agir igual porco. Comer comida de porco, estar no lugar de porco. Estou aqui para te falar que não importa a distância que você foi, não importa o quão longe você foi, o Pai está te esperando em casa hoje. O Evangelho não é só para quem não conhece Jesus. O Evangelho é também para nós que conhecemos, ou falamos que conhecemos. O Evangelho é a notícia de que Deus te ama, e nada pode mudar isso. O Evangelho é a notícia de que Deus morreu na cruz por você, sem você merecer. O Evangelho é a notícia de que você não precisa ficar sozinho. Ele quer você perto dele. O Evangelho é a notícia de que Deus deixou o céu, veio para a terra, habitou entre nós como um Deus Emanuel, e não desistiu de você na cruz. Pastor, eu estou prestes a desistir desse negócio de igreja, de Deus. Quero ficar longe. Faz isso, irmão, porque Ele não desistiu de você. Apenas feche os olhos agora e deixa o Evangelho, deixa essas palavras começarem a limpar você. Você que não se sente digno de orar. Você até quer orar, mas não consegue. Você até quer clamar a Jesus, mas você não tem coragem. Porque ontem, ainda hoje, você fez um monte de coisa que a religião diz que você vai para o inferno porque fez. Evangelho não é você viver uma vida para fugir do inferno. Evangelho é você viver uma vida desejando o céu.
Isso é diferente. Evangelho não é fazer você perfeito. Evangelho é fazer você, mesmo imperfeito, sentir Jesus te abraçar numa quarta-feira, que tinha tudo para dar errado. Estou aqui para liberar algo sobre a sua vida, porque novembro começa amanhã, daqui uns dias agora. E você não vai entrar em novembro isolado, solitário e sozinho. Se prepara para viver os 2 melhores meses da sua história. Por isso mesmo, de olhos fechados, se você puder colocar a mão no seu coração, eu declaro sobre a sua vida que esse evangelho que me curou, que me deu uma nova esperança, esse evangelho que eu vejo restaurar casamentos, relacionamentos, transformar vidas, esse evangelho poderoso te transforma em a imagem de Cristo. Com os olhos fechados, começa a se conectar com Jesus. Eu sei que é muito fácil a gente se distrair. Não se distrai não, em nome de Jesus.